E aí, você que nos assiste hoje, tenho algo especial para você. Você que é mãe atípica, você que é mãe, está desesperançosa, você que acha que o seu filho não vai progredir, que nada vai acontecer, eu tenho a solução para os seus problemas. Fica aqui conosco no C3Decast que você vai conhecer a nossa entrevistada de hoje. Alguém mega especial, não é mesmo, Eliane? Com certeza, temos a honra de receber, mas antes faz o quê? Compartilha, dá um joinha, nos ajuda. Que mais, Dayana? Curte o nosso canal no YouTube. A gente tá precisando, ajuda essas meninas lindas, fazer esse podcast que o que dizem por aí é o mais inteligente do Brasil. E eu tomei posse. E é verdade. E hoje, com vocês, nossa convidada, temos a honra de receber. Ela é casada há 21 anos, ela é mãe de 3 belíssimos filhos, o Danilo com 20 anos, a Natália com 18 e a Diana com 11. Ela é formada em turismo, com um desejo enorme em se realizar na área da educação especial para abrir uma ONG, se for da vontade de Deus. E olha, será. Para adolescentes e adultos com qualquer deficiência para suas famílias. Ela é católica e está fazendo parte do movimento Mães que Oram com os Filhos. E com vocês, uma salva de palmas para Maíra Suzano Pereira Barcelos. Maíra Barcelos! Obrigada pelas palmas. Belíssima. Nossa, que coisa boa. Um prazer ter você aqui, Maíra. Prazer todo meu, gente. Prazer todo meu. É a primeira vez, né, que eu sou convidada para fazer um podcast. Estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Estou me sentindo em casa. Ai, que bom! Esse é o objetivo. Aí, relaxa. A honra é nossa, com certeza. Maíra é força, né? Maíra é determinação. Maíra, você tem uma história, né? Você tem 3 filhos. Um deles, os 2, né? São Sim. do espectro autista. E o que mais chamou a atenção na sua história é que um dia você decidiu largar tudo, né? Sim. E largar tudo em busca de cuidar, né? Como é que foi esse largar tudo? Dai, quando as pessoas às vezes me perguntam, né, o largar tudo, no mundo onde a gente está vivendo, acho que foi uma loucura da minha parte. Que hoje a gente vê, né, mulheres, né, fazendo tudo, lutando, mas a gente também vê mulheres que não querem mais ser mãe. Por quê? Botar primeiro lugar a carreira e segundo lugar carreira, terceiro lugar carreira e só carreira. Então não tem mais esse intuito de constituir uma família. Uhum. E esse era o meu sonho, constituir uma família e ter filhos. Mas, ao longo da jornada, né, eu fui querendo ter os meus sonhos, me formei em turismo, e o sonho era o quê? Trabalhar numa rede hoteleira. Então, era isso, o meu pensamento. Mas aquele meu primeiro pensamento era o quê? Continuar o quê? Quero casar, constituir família e ter filhos. Eu fui, assim... A minha gravidez, eu casei, 8 meses depois eu engravidei. E quando a gente engravida, a gente não pensa assim, e se vier uma criança especial, né? Como era esse termo que a gente usava. Uhum. Se vier alguma criança especial, a gente não pensa assim. Não pensa. A gente pensa o quê? Não, eu quero ter um jogador de futebol, eu quero ter um engenheiro, eu quero ter uma médica, eu quero ter uma professora. Era esse o meu pensamento. Uhum. E quando veio o diagnóstico, eu estava no auge do meu sonho. Então, eu estava o quê? Vivendo o quê? Já tinha acabado a faculdade, eu estava o quê? Numa rede hoteleira, fazendo aquilo que eu mais amava. Mas aí... Deus falou assim para mim, mas não é bem isso que eu queria para você. Aí você fica assim, que isso? Aí você fica assim, joga esse papo para lá. É você deixar Deus cortar o que está verde. Você não corta uma planta que está verde.
Você olha, nossa, ela tá linda, tá ali verde. Vai dar frutos amanhã. E eu não ia dar frutos nenhum. No momento onde eu achava que eu ia dar frutos. Frutos para quem? Frutos para quem? Né? Frutos, talvez, eu pensava que ia dar frutos só para mim. Só para mim. Não para a minha família, que era o meu primeiro chamado, a minha primeira vocação. Então, quando o médico virou para mim e falou assim, tem que largar tudo. Você foi orientada, então? Eu fui orientada como fosse assim. Virou para mim, para o meu marido, e falou assim, quem é que pode parar de trabalhar? Lá no fundo mesmo, eu não queria, não. Não queria parar de trabalhar, porque eu estava no meu auge. Não queria. Mas aí eu lembrei da minha primeira vocação. Nossa, eu quero ser mãe. Quero ser mãe. Quero estar presente. Quero ficar com os meus filhos no meu lar. Aí eu fui e falei, não, eu posso largar tudo. Eu vou largar tudo. Tanto que quando eu cheguei no meu trabalho, falei assim, será que vocês poderiam me mandar embora? Quê? Nossa, você se desenvolve tão bem aqui. Você é uma das nossas melhores funcionárias. Falei, vou continuar sendo, mas lá na minha casa. Eu ia te perguntar isso, qual foi a reação desses teus colegas de trabalho, né? Porque você estava num local muito bom. E o que você fez é muito difícil mesmo de fazer. Não porque você não quisesse ser mãe, é porque a gente também tem um lado profissional. Isso. A partir do momento que você estuda, que você investe, né? Você tem um objetivo. Então, eu imagino o quanto deve ter sido difícil também para você dizer não para esse objetivo. Então, como eu falei, assim, foi muito difícil. Quando eu peguei os 2 laudos, aí eu estava me encaminhando para assistente social, isso no hospital. Menina, era um corredor muito pequeno, sabe? Do consultório até assistente social. Mas, assim, ficou enorme aquele corredor. Aí a assistente social olhou para mim e eu, assim, no olhar, assim, vazio, sabe? Uma coisa... Anestesiada? Porque eu falei uma coisa lá com o médico, mas o meu coração gritava isso que a Cicleia acabou de falar. Né? Eu falei, poxa, investir, né? Aquela coisa, no auge. Aí ela falou assim, eu olhava assim para eles, né? Eles isso naquela que hora... idade, Maíra? O Danilo estava com 4 para 5 e a Natália de 3 para 4 anos. E aí naquela hora eles ficaram quietinhos, sabe? Porque eles eram muito agitados, muito. Eles ficaram quietinhos, aí eu olhei assim para eles olhavam assim para mim. Aí eu olhei para ela e falei assim, é amar até doer. E quando doer, jamais desistir. Não posso desistir deles. Porque se eu desistir, quem é que vai cuidar? Né? E eu sabia que eles eram o quê? A gota de amor de Deus para minha vida. Então, assim, Deus me deu. Eu falei, eu não quero tanto ser mãe? E Deus me deu isso. Então, assim, eu não posso largar. E lá no hospital, é um hospital onde onde tem muitos nascimentos com deficiência e as mães largam lá. Meu Deus. Tem um grande índice de mães que deixam as crianças com deficiência lá. As mães que já sabem, dentro já do ventre, que vai nascer com determinada deficiência. Então, já larga lá. Então, eu fiquei assim, esse processo na minha mente, meu Deus, eu vou largar. E quando eu trabalhava, eu já desconfiava, né, que eles eram autistas. Aí, o que eu fazia? Pela minha ausência, eu dava tudo para eles. Comprava tudo. Para o quê? Para suprir aquela minha ausência dali. Eles nem esquentavam. Nem esquentavam. Chegou uma hora que eles não queriam nem mais ficar comigo. Por quê? Porque eu só vivia dentro do hotel. Só vivia dentro de um hotel. Depois, lógico, do nascimento, eles nasceram, cuidei, aquela coisa toda, né? Aí depois que eu falei, agora eu posso trabalhar. Já estavam com 2 anos, né? 3 anos. Agora eu posso botar eles na creche e já com essa desconfiança deles serem autistas. Mas não tinha diagnóstico.
Falei, não, agora eu posso olhar para mim, né? Olhar para minha carreira. Mas não era esse olhar que eu deveria ter ali naquele momento. Eu tinha que ter realmente esse olhar específico para eles. Então, isso tudo, ali na frente da assistente social, isso tudo ia passando, como se fosse um trator, foi passando, né? Por cima. Por né? cima, isso mesmo, por cima. E eu tentando assim, eu falei, não, agora eu preciso. Deixa eu te falar uma coisa só antes da Eliane fazer a pergunta dela. Quando você parou, é porque, assim, quando a gente descobre o diagnóstico, a gente sabe que existe um contratempo. A gente precisa correr para tentar ajudar. Sim, E para correto. tirar aquela pessoa daquela situação, né? Ou pelo menos progredir com aquela pessoa. Sim. Então, naquele momento, realmente, se você não tivesse feito essa escolha, talvez não, eu tenho certeza que hoje os teus 2 filhos estariam muito diferentes do que estão. Mas eu também acredito que há tempo para todas as coisas, como dizia Salomão. E eu acho que eles crescendo, como já estão um rapaz e uma moça, né? Vai chegar uma hora que vai sobrar algumas horas para você desenvolver alguma coisa. Então, por isso que eu até botei que o meu sonho, né? Agora se torna. Agora é o outro olhar, né? Sim. Eu tenho agora esse outro Porque olhar. agora você pode criar algo com eles. Com eles, né? isso mesmo, Cicléia. E que eles tenham essa... Isso é bom. É maravilhoso, eles tenham esse objetivo, essa finalidade, né? A gente vai ressignificar a vida deles para algo produtivo, para você e para os outros. Isso então, mesmo. isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu fui num avivamento de mulheres e eu já entrei chorando. Por quê? Porque era um talk show, era de perguntas também, sabe? Aquela coisa bem descontraída. Aí a moça falou assim, ó, eu vou apresentar, eu vou trazer aqui Maíra Barcelos, uma mãe. Menina, quando ela falou aquilo, uma mãe... Aí é um peso. Não, mas eu achei aquilo maravilhoso. Isso. Por quê? É o que eu sou. É, claro. E eu amo ser mãe. Né? Por isso que eu faço parte do quê? No movimento das mães que oram pelos filhos. E, assim, é muito bom estar no movimento e é muito bom rezar com eles, sabe? É muito bom rezar para eles. Mas, assim, nossa, quando o pessoal me falava assim, qual é a sua profissão? Aí eu ficava assim, minha profissão? Não querendo falar, dona de casa. Não queria falar. Hoje, sou mãe, sou dona de casa, cuido da minha casa, mais ou menos. Mas, amo ser assim. Amo ser mãe, né? É difícil? É muito difícil. É romântico? Não é romântico. Ser mãe atípica, não é. As pessoas, às vezes, romantizam, né? Mas não tem nada disso, né, Cicléia? Nós dois sabemos, não tem nada né? de tranquilidade. Não tem. A gente que se dá, né, no momento, né, pra gente ficar tranquila. E eu vou voltar só um pouquinho. Você falou de como foi a reação dos seus colegas de trabalho, né? E da família? Teve apoio, teve reprovação? Como é que você sentiu dos familiares, né? Olha, assim, eu não tinha uma rede de apoio grande. Não tinha. Então, assim, eles só falavam assim, que pena, né? Tá bom, né? Você que tem que cuidar mesmo, né? Você é mãe, tem que parar de trabalhar mesmo. Pronto, acabou. E o sentimento que fica em relação Entendeu? a isso? Então, assim, hoje já passou, sabe? Na hora, eu pensava assim, não, é eu mesmo, foi o que tive. Não tinha aquele ditado horroroso, quem tem seu filho é que embale, né? Que tem seu filho que embale, não é isso? Um negócio assim. É até feio falar, mas eu sei feio, qual é. Entendeu? Então, assim, aí eu vi com essa coisa, eu falei, não, são os meus filhos, eu mesmo tenho que cuidar, sabe? Então, assim, rede de apoio eu não tive. Depois
as crianças já com diagnóstico, né? Aí foi quando eu parei de trabalhar, fui correr atrás das terapias, que não tinham muitos lugares, não tinha há 18 anos atrás. E os lugares que tinham eram pagos e muito caro. Né? E não tinha, por exemplo, essa de terapeutas, sabe? Não tinha formação ainda, não né? tinha. Até tinha uma formação, mas não voltado para alguma deficiência, Isso. né? Por quê? Porque os deficientes estavam todos trancadinhos dentro de casa. Isso é uma verdade, Maria. Entendeu? Então, assim, quando eu resolvi... Isso lá, um detalhe, lá no meu trabalho, a gerente do hotel falou assim, não pode, não dá, não tem como deixar eles com alguém. Eu falei, não, eu tenho que cuidar. Aí ela, eu vou te aconselhar. Aí eu falei assim, ela vai deixar antigamente nem tinha isso no home office. Nem tinha isso, né? Acreditou nisso, né? Pensei, né? Sei lá, ela vai me dar... jeito, né? Faz o seguinte... interna eles. Não, Meu ela botou assim, Deus! coloca eles numa clínica, se ela foi mais chique, né? Coloca eles numa clínica especializada nesse tipo de tratamento. Aí lá, eles já conhecem, eles já sabem como tratar. E você pode ir lá todo dia ou todo final de semana. Meu Deus, cadê a mãe? Aí eu assim, eu fiquei... Ela tem filhos? Não. Com certeza Não. Aí eu não tinha... sabe que eu fiquei assim? Você não esperava, Não né? esperava eu. Não, mas... Meninas, assim, foi um choque. Por quê? Porque eu tive um tio que era autista, mas o pessoal tratava como retardo mental. Sim, E ele foi internado. No finzinho da vida dele, ele foi internado. E ele falava assim para minha mãe, me tira daqui. Ai. Então eu ia com a minha mãe era quinta e domingo as visitas. Então a minha mãe entrava chorando, minha mãe saía chorando, porque a minha mãe também não tinha condições de cuidar dele. Aí a minha mãe falava assim para mim, isso que é vida triste. Minha mãe falava. Então, assim, isso já... Aí, quando ela me falou isso, eu fiquei, gente, vou ficar igual... Remeteu. Né? Igual meus filhos, meus bebês, uns docinhos de coco, de brigadeiro. Falei, não posso? Aí eu falei assim, tá, muito obrigada pelo seu conselho, mas eu não vou querer, não. Ela, não, porque você continuou a sua carreira. Sua carreira tá aqui no hotel, sua carreira é aqui no hotel. Eu falei, não, minha carreira é lá na minha casa, cuidando deles. O custo, houve um custo pessoal, né? Significativo, né? Sim. Assim, no fundo, eu vou ser bem sincera para vocês, assim, uma mãe que pega um diagnóstico, não tem rede de apoio, marido vai embora, ela fica ali sozinha, com uma criança ou duas, sem saber como cuidar, ela não vive mais. Ela tenta sobreviver. Né? Ela tenta. Então, assim, eu fiquei também sozinha. Eu fiquei um período também sozinha. Mas eu não me admitia ficar nesse luto. Eu falo, não dá. Vamos porque eu preciso correr atrás. Eu olhava para eles. Um passando cocô na parede, a outra fazendo xixi, a outra, aí uma eu estava vendo que estava desenvolvendo mais do que o outro, né? Mas é ali, naquela luta, naquela coisa. Gente, a minha casa cheirava água sanitária. Se você entrava, você já entrava espirrando. Por quê? Porque eles faziam uma bagunça. E eu ali, tentando, não tinha. Fazer unha? Não tinha. Fazer cabelo? Também não tinha. E ainda tentando o quê? Manter o casamento. Isso aí. Porque eu via o quê? Que as famílias estavam destruídas. Eu não queria que a minha família ficasse destruída, porque eu também já não tinha rede de apoio nenhum. E aí eu olhava assim, olhava para o céu e falava assim, Senhor, cuida de mim. E eu me vi, eu não conseguia me olhar. O que é olhar no espelho? Porque você já acorda no susto, alguém gritando, alguém, sabe? Já acorda assim. Aí quando você... vai tentar ir no banheiro, vai tentar tomar um banho, tá os dois lá olhando pra tua cara assim.
É, isso mesmo. Né? Então, assim, naquela hora, eu era só mãe. Eu era mãe Maíra. Não era Maíra mãe, né? Hoje eu sou, como a menina me apresentou, Maíra mãe, né? Que eu amei, amei. Mas naquela época, depois... E aquilo, né? E a vaidade? Estava acostumado que sair com bolsinha penduradinha, elegantérrima, de salto alto, maquiado, cabelos feitos, linda. Isso. Que a própria profissão exigia. Isso, né? Depois você se vê dentro de casa, com a unha toda corroída, cabelo para cima, os brancos aparecendo. Mas como foi assim, Maíra? Você falou sobre as terapias, né? Como foi lidar com esses custos, assim? Então, como a gente não tinha condições de pagar, eu corri atrás das ONGs. E como era ONG, então assim, eu não tinha, assim, falar assim, olha, um dia você traz o Danilo, outro dia você traz a Natália. Não tinha isso. É agora, os dois hoje e pronto. Diferença de quantos anos? 1 ano e 5 meses. Então, assim, eu ia com os dois no colo. Porque, assim, os lugares eram tudo muito cedo. E eles já percebiam que de manhã eles não rendiam tanto, isso no meu caso, né? Então tinha mais vaga de manhã do que de tarde. Vamos tudo de manhã, né? Então, assim, eu pegava o ônibus com eles, um querendo entrar, o outro não querendo. Eu chegava uma hora que realmente eu empurrava eles. Aí eu já sabia a hora do ônibus, do motorista certo. Então, o motorista tinha toda a paciência de esperar, né? Aí eu entrava com eles e depois para sair. Aí aquele que não queria entrar gostava de ter ficado ali dentro do ônibus. Aí não queria sair. Né? Aí aquele outro que já gostava de entrar, não, já deu a minha hora, agora é hora de sair. Assim, era um tipo assim que hoje não me causa, assim, às vezes, tanta dor, né? Enfim, aí então, eu procurava essas ONGs. Aí as ONGs chegavam e falavam assim, olha, tem que dar uma ajuda de custo. Aí eu falava, mas eu não tenho essa ajuda de custo. Então, você pode limpar os banheiros? Sério, mãe? Eu ia lá feliz, limpava os banheiros. Então, você pode limpar aquela outra sala? Posso. Eu ia feliz, gente. Porque eu estava vendo que, enquanto eu estava ali limpando, ou sendo recepcionista, atendendo o telefone... Trabalhou na ONG, né? Trabalhei. Resumindo, trabalhou na ONG. Mas, assim, eu fazia feliz. Tratava as mães. Enquanto isso, fazendo... indo nas outras ONG, fazendo cadastro, né? Aí foi quando me chamou, 2 anos depois, me chamou para uma que era da prefeitura. Aí essa era um sonho meu, porque era essa voltada realmente para aquilo, né? Aí, quando eu cheguei, fui chamada, muito feliz. Eu saí dessa outra ONG, saí desse meu outro trabalho e fui para essa outra ONG, não, já era da prefeitura. Aí as crianças ali foram se desenvolvendo. Aí eu fui vendo que as mães eram muito tristes. As mães, eu querendo falar, querendo trocar experiência. Isso. Você sentia essa necessidade, né? Sentia muito. Ainda mais que na época que eu entrei, eu era a única com 2 autistas. Então, assim, elas eram muito sérias, sabe? E o Danilo e a Natália, eles não paravam. Então, eu tinha que estar sempre o quê? Com lápis, com papel, com canetinha, com bola, sabe? Brincar ali com eles. Eu falei, eu vou me chegar até elas brincando com os filhos. Aí eu comecei a brincar com os filhos. Aí os filhos começaram a olhar para mim como se fosse uma extensão da terapia que eles estavam fazendo. Aí as mães começaram a se aproximar, né? Falando assim, como é que você ainda tem ideia, ainda tem como brincar? Isso aqui pra gente é um descanso. Enquanto eles estão lá, a gente está aqui descansando. Tinha mães que até dormia de roncar. Porque né? não conseguia ir. Aí foi quando eu fui,
tive uma reunião, pedi uma reunião para ter terapias para nós. Ai, que legal. Foi iniciativa sua. Entendeu? Então, assim, a gente precisava. Então, assim, e eu não tinha como pagar. Então, por mais que eu tinha cursos, eu também comecei a fazer cursos curtinhos, né? De Denver, terapia Floor Time. Eu comecei a tentar estudar para saber como é que eu ficava assim olhando para eles dentro de casa e falava assim, como é que eu vou te entender? Eles não falavam. E você, assim, é uma raridade, porque você está falando de quase 20 anos atrás, Isso aí. né? Então, bem o diferente, material né? não tinha Não como, tinha, não como tinha. tem hoje. E tinha algumas ONGs que não dava terapia, mas dava esses cursos. Método Floor Time, método Denver. Aí, depois de uns anos, veio o ABA. Isso. Né? Mas eu também não tinha condições de pagar o ABA. Que hoje você até consegue fazer um curso ABA, mas naquela época não tinha. Era só nos Estados Unidos que alguém dos Estados Unidos vinha para cá para tentar preparar. Cicleia fez, né? Tu fez, Cicleia? Ai, Cicleia. Me dá um curso então, Cicleia, para mim. Eu fiz só um pouco a introdução. Vamos fazer um curso para você. Mas é bom, gente. É muito vale bom, a pena. é muito eu bom. acho hoje que é o melhor que tem no mercado, é o ABA. Sim, até assim, por exemplo, há 18 anos, 17 anos atrás, só falava que era o único método reconhecido. Né? Nem esse Floor Time, o Denver, agora vários outros que tem, não são tão reconhecidos como o ABA. Ele é muito comportamental, né? Mas isso, era maravilhoso. Ele atinge ali... Aí eu fiz só um não sei o quê, neurociência, voltado também para o ABA. Mas assim, isso, gente, não é curso. Foi o quê? De um mês, nada. Era no máximo de 2 dias. Né, para eu tentar entendê-los. Né? E eu ficava olhando, aí eu levava para os médicos falavam, autista deve ser você. Nossa. Não tem nada, coloca eles na creche, eu fui botando, tentando botar na escola, tentando botar em creche. Quantos nãos que eu recebi e de escola, nossa, todas as vezes eu ligava para o meu marido, mais um não. As escolas não aceitavam eles. A gente não tem pessoas preparadas para cuidar de criança assim mesmo, de criança com esse problema. Nossa. Aí eu olhava assim, eu falava, não, mas meus filhos não têm problema, não. E não são nem doentes. Problema tem eu e você, que a gente paga a conta, a gente tem uma opção de coisa para fazer, mas eles, não vai chegar um boleto no nome deles na minha casa. Aí chegava e falava assim, mas e agora? O que vai ser deles? Se não tem estudo, se não tem lugar para colocar, como é que eu vou ficar com eles dentro de casa sem entender? Então, por isso que eu comecei o quê? Eu tenho que estudar. Eu tenho que procurar. Então, assim, eu também muito agitada, né? Não conseguia ficar parada mesmo, né? Dentro de casa, assim, né? Eu imagino essa mulher forte, aguerrida, inteligentíssima. Assim, devia ficar assim, né? Fervilhando. O que eu posso fazer agora? Mas era isso mesmo. Então, cada bagunça que eles faziam, cada coisa, eu ficava assim, gente... E eu ficava o dia inteiro sem falar com ninguém. Aí o Jardim chegava em casa, eu saía falando tudo. Ele chegava e ficava assim, meu Deus, ela não para de falar. Acho que na cabeça dele. Mas eu falava... Era um momento, né? Mas assim, eu tinha que falar com alguém. Né? Eu tinha que chegar, ficar o dia... Porque uma pessoa que trabalhava fora. Tinha contatos com muitas pessoas. E chegar numa hora assim, ficar naquele... Nem parecia que tinha criança na minha casa. Não parecia, porque eles não tinham som nenhum. As pessoas, quando chegavam, ouviam aquele sonzinho de música infantil, né? Que eles viam o dia inteiro. E depois, mas voz de criança não tinha. Então, assim, quando ele chegava do trabalho... Aí chegava uma hora que eu ficava assim, aí essas mães dessas terapias iam me mostrando como é que elas eram quando os maridos foram embora, que não sei, aí eu não posso ser assim, não.
Então, eu comecei já a observar, porque eu falei, se ele for embora, eu ficava com medo, gente, tô sendo bem sincera para vocês. Eu ficava com medo porque como é que isso já era difícil. Com certeza. Ficar com os dois, já com ele dentro de casa, porque eles tinham uma identificação muito grande, que até hoje tem. Se falarem assim, quem é o mais legal? Papai. É sempre assim. Jesus do céu. Mas a mamãe que manda escovar o dente. Então o papai tem que ser ok, né? Porque o papai deixa até ficar hoje sem a escola, né, Daiane? De vez em quando. É verdade, gente. Ó, ele às vezes me liga, precisa levar ela para a escola, mas precisa, gente, precisa, tem que levar. Mas deixa ela aqui, tá bem não, gente, tem que levar para a escola. Então, assim, ele é super legal, e a mãe é que é chata. Por quê? Porque a mãe é que leva para terapia, a mãe é que leva para o médico, a mãe é que leva para dar vacina, né? Então, aquela coisa assim, a mãe é que dá limites, né? Igual hoje. Hoje, chegou de manhã ao Danilo. Eu quero um X-egg com bacon, de manhã. Falei, X-egg com bacon? Onde você tirou isso? Papai me dá. Eu, não. Ai, quase infartei. Não acredito. Não acredito. Aí, quando eu falei, Jadir, aí ele, caraca, Danilo, tu falou. Eu sei, ainda tão cúmplices. É isso. Você contou? Nossa, segredo. Aí eu falei assim, meu Deus, não. Aí vem a desculpa. Não, eles ficam muito tempo sem comer um hambúrguer com queijo. Aí eu, mas ele tá falando X-egg bacon, então tem ovo, tem... Não põe isso tudo, não. Ele olhou assim pra cara dele, assim como fosse assim, eu vou colocar quando a tua mãe não estiver em casa, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí veio Natália, que não é tão verbal, né? Aí eu falei, Natália, eu vou fazer um pão na chapa pra você. Papai! Gritando. Papai! E aí eu, o que houve, Natália? O que houve? X-egg bacon. Ah, meu Deus! Jesus! Eu falei, meu Deus, mas assim não dá, gente. Assim não dá. Então, assim, eu querendo dar só um pão na chapa e outro... Aí, quem é o melhor? É o X-egg bacon. Com certeza. Lá em casa, a conversa é assim... Mãe, esse assunto é de pai e filha. Ai, gente, mentira. Mentira. Aí eu, como é que é isso? É o segredo que não pode falar. Isso é bom, né? Sentir que quando o pai tá em casa, né? Eles ficam Pode felizes, contar, podem né? contar, né? Verdade. Eu fico, assim, muito bom, admirada muito bom. lá também. Parece que o dia que o pai tá em casa é dia de festa, acho que é feriado. Ah, Aí pode tudo. Mas lá em casa é a mesma coisa também. Era em casa também. Casas típicas e atípicas são assim. Igualzinho. E deixa eu te perguntar, eu acredito que todas nós aqui somos mães, né? E todas já passamos por essa culpa materna, né? Todo mundo tem essa culpa materna. Como é que você enxerga essa culpa materna neste contexto? No caso, o seu contexto. Você sentiu ou sente essa pressão de ter que dar conta de tudo? Sim. E ninguém, assim, ninguém chegava para mim e falava assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, ninguém nunca falou isso para mim. Mas eu achava que realmente eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que dar conta do meu lar, sabe? Eu tinha que deixar minha casa impecável, de limpa e de arrumada. Eu tinha que ter todos os dados deles, sabe? Se alguém me perguntar qualquer coisa, eu tinha que falar. Isso assim, eu me cobrava. Eu tinha que saber o tamanho das roupas, tudo, dos sapatos, de estudo. Eu que corria atrás de escola, tudo. O Jadir, às vezes, tentava entrar... Não precisa. Eu já sei. Eu era assim. Então, mas é assim, aquela coisa assim, não, eu sou mãe, então eu tenho que saber tudo. A casa caiu, né? Porque eu não dava conta. E quando alguém me perguntava assim, qual a vacina que eles não tomaram? Menina, qual a vacina? Não, eles tomavam tudo, tomaram tudo. Não, mãe, aqui, olha, tá faltando uma vacina. Nossa. Menina, aquilo pra mim parecia uma faca. Aí eu mesmo, ninguém chegava pra mim e falava, não. Autocobrança, Eu mesmo né? que falava assim, que vergonha! Você não faz nada. A sua obrigação é só ficar com as crianças. Como é que você não sabe? Como é que você deixou a vacina? Aí, às vezes, quando o dia
qual calçado? Não, ele calça 33. Mas o sapato não é para 33. Não é possível, eu sei que é 33. Não, agora Cresceu. é 36. 36. Sabe? Então, assim, eu cheguei realmente nessa coisa, assim, de cobrar, de ficar, às vezes, triste, chorar. Porque eu falei que o Danilo não come feijão, e o Danilo enche com um prato enorme de feijão. Não, mas ele não come. Ih, mãe, tu não sabe de nada. Menina, quando falava isso pra mim, a mãe não sabe de nada. Meu Deus. E quando eu não dava para eles doces, porque eu também lia, que isso aumentava muito, dá muito doce, dá muito trigo, dá muito farinha. Ainda existem esses estudos, Sim, né? sim. Então, eu procurava... Eu não conseguia fazer, né? Porque eu não tinha dinheiro para fazer a dieta de sem glúten, de sem lactose. Mas, pelo menos, o doce, refrigerante, eu não dava. Né? Aí, eu chegava... Ia nas festinhas de criança. Aí eu falava, não... Um brigadeiro dá, né? Aquela coisa. E eu não ficava sentada em festa de criança. Eu não deixava eles soltos. Por quê? O medo de sofrer bullying, o medo de cair, o medo de se quebrar, o medo... Era tanto medo que me envolvia. Então, assim, eu queria cuidar deles o tempo todo. Aí, tô assim, na hora que eu sentei assim, na festa... Eu vi, quando eu olhei assim para a cara do Danilo, o Danilo passando em todas as mesas, bebendo todos os refrigerantes dos restos das pessoas e passando com... Desmaiou. Menino, parecia que eu ia ter um derrame de infarto. Assim, sabe, a cara ficar assim, torta. Aí eu... Meu Deus, eu querendo pegar... Sabe aquela coisa assim, querendo pegar o Danilo? E ele lá assim, ó... Mas ele passou muito rápido, bebendo todos os restinhos das pessoas. E pegando os doces que estavam já dando bolo, essas coisas todas. Aí a pessoa veio, come um pouquinho e deixa, às vezes, né, o glacê. Comendo glacê. Aí ali... Ai, Deus. Então, assim, como fosse assim, um choque. Você não dá conta de tudo. Não vai dar conta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É libertador, Mas isso, ó, mas isso foi de, ó, é. isso não foi de um dia para noite, não. Não foi. Um processo. Hoje, se perguntar assim, Maíra, qual é o seu que da Natália e da Diana? Sei não. Olha, eu vou saber. Hoje eu não sei mais não. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo fica assim. Mas na hora, essa cobrança, era muito cruel comigo mesmo. Sabe? Eu vou aproveitar essa oportunidade da cobrança, vou te fazer uma pergunta. Então, já que a gente tem tanta cobrança, e tem mesmo, né? Quando você fazia alguma coisa para ajudar, ou escolher aquele médico, ou aquela escola, ou aquele terapeuta, ou aquela ONG, e que não dava certo, como é que era a tua reação? Ai, gente, terrível. Terrível. Aconteceu isso? Já, muitas vezes. Tanto que eu fui para uma ONG que a Fono virou para mim e falou assim... E eu estava também criando várias expectativas com aquela ONG. A ONG virou para mim e falou assim, olha, os seus filhos não se encaixam aqui. Aí aquela coisa assim... Como assim? Aí o meu marido falou, nossa, pô, você fez isso, a gente levava. E agora, poxa, você queria tanto aquilo? Olha, eles nunca vão falar. A Natália, ela não vai conseguir se interagir com ninguém. Nunca. E nunca, e nunca. Chega na hora das sentenças, né? Aí aquilo, Cada assim, foi uma... dá aquela sentença, né? Aí aquilo, eu falei, nossa, eu tinha tanta expectativa nesse lugar, né? Em relação a escolas também. Aí, tanto que eu falava assim, olha, então a senhora fica com o seu nunca e eu fico com o meu milagre. Sim. Um milagre a cada dia. Aí hoje dá vontade de ir lá, né? Falar assim, aqui, ó, o nunca. Verdade. Falam. Entendeu? Se desenvolvem.
né? Isso aí que você falou, se comunicam, né? comunicam. Porque nem toda fala, assim, né? Ah, não fala, mas há uma comunicação, Com isso aí. certeza. né? Que chama de comunicação alternativa, né? Isso. Então, assim, e hoje, agora mesmo, eu estava vindo para cá, estava passando um negócio de teatro na televisão. Menina Natália começou a dançar. Ela adora, né? Ela é Começou a muito da dançar arte. do jeito que os artistas estavam dançando, as expressões faciais, que é tão difícil pro autismo, né? Ela fazendo igual. Aí eu fiquei assim, ó. E eu, assim, eu choro pra tudo, né? Tudo eu choro. Aí minhas lágrimas descendo. Por quê? Emocionada. Gratidão. Gratidão, isso mesmo, Dai. Assim, de ver, eu fico, um milagre a cada dia. E pra mim é um milagre. Com certeza. Conforme ela conseguir, ela falou? Não falou. Né, ali. Tinha falas ali no teatro, mas ela não falou. Mas se não desse para ela repetir, ela iria repetir. Né? Então, assim, eu tento o quê? Pegar hoje, Sicléia, essas coisas que aconteceram no passado, não se permitir que aconteça hoje de novo. Isso. Não ficar tão pesado como era antes, né? Em relação a tantos não que eu recebi em escola, nas próprias ONGs mesmo, né? Em hospitais. Não, a gente não tem condições. Quando eu fui pesquisar a genética, o médico neuro foi e virou assim, poxa, vamos estudar a genética, porque são 2. Se você engravidar de novo, pode vir um terceiro. E o geneticista virou e falou assim para mim, para que saber? Para quê? Nossa. Já tá com 2? Deixa pra lá, e se vier o terceiro? Aí eu virei pra ele, não entendi. Entendi, porque eu queria saber o que é isso. Aí ele, não, porque você vai gastar dinheiro. Eu falei, mas o dinheiro não é seu. Eu tenho o direito de saber. Eu tenho direito. Aí o neurologista foi lá, brigou com ele. Brigaram mesmo, sabe? Falando assim, você não se importa com a vida. Isso. Né? Você não se importa, ela tem o direito de saber. Sim. Claro. Tanto que quando eu engravidei, 8 anos depois, eu engravidei da Diana, o meu docinho de coco. E aí eu sentei na cama, com o resultado, falei pro Jadir, e agora? Aí eu me lembrei da frase dele, e se vier o terceiro? Aí o Jadir, agora vai tirar de letra. Já tem 2. Agora, ó, agora tem tudo aí. Né? A gente já correu, a gente já abriu o caminho, já abriu o caminho, então, ó. Aí eu, é mesmo, né? Vou curtir a minha gravidez, é isso aí. Tanto que quando eu estava grávida, foi quando veio o Papa. Fiquei lá na frente, exibindo a minha barriga com o Papa. Entendeu? Então, assim, quando ela nasceu, o médico neuro falou, você já vai trazendo ela para cá. Né? Eu falei, para mim, eu não quero que seja uma coisa tão dura como foi a deles, né? Não, a gente vai ficar uma coisa leve. Aí foram, assim mesmo, foram fazendo teste com ela. Aí falou, olha, mãe, acho que ela não é, não. Aí eu falei, então tá bom. Então, eu tenho 2 autistas e uma artista. Isso aí. Então, aí ele falou assim, ele, é isso mesmo, você tem uma artista. Eu falei, então tá bom. Que delícia. É uma graça, né? Ela é uma graça, né? Diana Diana, assim, veio... Quando também engravidei, as pessoas perguntaram assim... outra coisa também que eu queria muito deixar, assim, para as pessoas que estão aqui. Não tenha medo de engravidar. Não tenha. Não tenha medo, porque a maioria das mães fala assim, se vier outro, eu não quero mais ter filhos. Ou que viravam para mim e falavam assim, ai, que bom, né? Ela vai te ajudar a cuidar dos outros. Eu falava assim, não. Ela vai cuidar se ela quiser. Porque a obrigação não. O amor, sabe, é meu. Agora, se ela falar, mãe, eu quero te ajudar, aí é por ela. Eu não estou tendo outro filho, como também me incentivaram a ter, sabe por quê? Não sei se já falaram isso para vocês. Para eu tirar do cordão umbilical células troncos, para eu poder injetar neles essas células tronco, para o quê? Para diminuir, isso era tudo um estudo.
para diminuir o autismo. Não tem isso, né? Não Acho tem que isso, não essa foi à frente diminuição. esse- Não, é, não foi. esse Na minha época também É. tinha alguma coisa com o dente. Com dente? Caiu o dentinho, guarda, porque no dente tem alguma coisa que possa estudos, ajudar lá na né? frente. Então, assim, mas já pensou você já gerar uma criança de Pensando estudo? no- Não, de estudo. Porque É. se for por isso, quantas e quantas coisas que vão tirar daquela criança para colocar ainda mais 2, Danilo e Natália. Deus me livre. Aí eu falei, não quero. Não quero isso não, gente. Que peso, né? Eu tô gerando aqui e ninguém vai tirar nada dela, nada. Isso também já teve essa minha proposta também. E assim, o peso também que ficava para mim, que era eu que decidia. Uhum. Entendo isso. Ninguém me ajudava a decidir. Não, você que decide. O que você decidir, a gente assina embaixo. É porque você que fica com eles, tipo assim, né? Sabe? você Nossa. decide. Mas Isso isso é é bravo. peso. sem ter com quem do dividir, céu, não é sabe? Então, fácil, aquela né? coisa assim, hoje não. Hoje não tem mais isso. Mas naquela época, por isso que eu falei com você, eu era sozinha. Aquela coisa, Esse poder de decisão do futuro do outro é algo assim, na minha visão, que eu estou vivendo isso com a minha filha, é insuportável. Porque quando você tenta, né, definir o futuro do outro, e se você fizer a escolha errada, não tem jeito, a culpa sempre vai ser sua. Se você define o futuro do outro e tem sucesso, É isso aí. beleza. legal. mas se alguma coisa deu errado, aí vai ficar complicado, né? Você sente esse peso, né? Você Sim, já verbalizou isso. Isso sim. É um isso. peso que a gente sente, que eu acho que a mãe típica, ela tem outras questões, mas esse peso ela não tem, porque quando ela diz assim, filho, eu acho que você deveria fazer essa faculdade aqui, com essa disciplina, com esse estudo, aí o filho diz assim, mas eu não gosto disso. Né? Sim. E aí ele se posiciona e fala, mas eu não vou eu não vou trabalhar na casa de material de construção do meu pai, porque eu quero ser artista, né? Sim. Então ele fala. A gente Agora não, quando porque é. não tem essa condução, né, o suficiente. Embora a Carol fale algumas coisas para mim, eu deduzo que seria melhor para ela. Entendeu? Então, isso é muito difícil, né, Maíra? Aí eu, por exemplo, no caso agora, né? Danilo fez o 2º grau, beleza, né? Com todas as dificuldades dele, mas a gente via que ele conseguia. E a Natália? Aí, não vai fazer 2º grau, não vai fazer. Aí chegou um professor para mim e falou assim, quem te dá o direito de ela não fazer? Aí eu me dá o direito, que eu sou mãe. Mas ele falou, mas será que ela não vai se desenvolver melhor? Sim. O será? Eu falei, verdade. Pecar pelo excesso é melhor, eu acho. Falei assim, o será? Eu nunca tentei. Vamos tentar. Né? Tomara que, assim, talvez role todo o estresse de uma mãe atípica dentro de uma escola, mas ele tá lá, a criança tá ali inserida. Isso aí. Né? Isso. Mas o que eu ouço hoje é que as mães realmente têm muito medo. Tem muito medo. Não quer dizer que eu não tenha, não. Eu também tenho medo. Mas assim, eu vou tentando trabalhar com esse medo para não atingir a minha filha. Isso. Não deixar, por exemplo, eu tenho pavor de barata. E eu passei isso para o Danilo. O Danilo tem pavor de barata. Porque ele fica assim, cadê minha mãe? A minha mãe tem medo de barata, eu também. São nossos Entendeu? reflexos. São os nossos reflexos, entendeu? Então, assim, eu tenho essa minha preocupação de que eles não percebam esses meus medos, né? Às vezes, esses meus excessos, que ainda tem muito excesso de cuidado. Ainda tem, eu saio na rua com eles assim, ó. Mãe. Aí o Jadir fica, solta eles. Solta eles. Aí eu falo, não, mas... Aí quando eu solto, o Danilo já vem assim pra mim. Danilo, larga tua mãe. Mas é minha mãe. Aí ele, larga sua mãe. Isso aí. Aí ele larga. Aí a Natália fica assim pra ele, ó.
Eu falei assim, não largo. Entendeu? Então, assim, eu ainda tenho esses excessos que eu também já estou me policiando, assim, sabe? Não, ó, a mão aqui não. Pronto, não precisa ficar me segurando, não. Mas eu tenho. E isso vai fazendo com que eles se desenvolvam, que eles ganhem cada vez mais autonomia. Isso é necessário, né? Faz parte. Sim. Você falou várias coisas importantes que eu queria fazer uma colocação. Uma delas é sobre essa questão da estatística agora, 1 para cada 38, né? Aluno, Já está em 36, já 36. é uma coisa assim. E aí, as mães realmente estão tendo medo, né? Então, Sim. de ter filhos, né? Até pessoas que não têm filhos atípicos. Então, essa sua reflexão foi muito importante, sabe? Porque a gente precisa ousar na maternidade, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. E quem sabe, seja um profissional maravilhoso que vai, né, estudar para esses tipos de questões, que a gente também está precisando, né, de pessoas interessadas, não para ganhar dinheiro. Isso. Né? Porque hoje, quem quiser, né, se formar e ganhar dinheiro, o que tem de gente, mas não para isso, mas que tenha amor, que tenha empatia, sabe? Que seja cuidadosos com as nossas crianças, que vão virar o quê? Adolescentes e adultos. Por isso que esse é o meu sonho. Meu sonho realmente, Dai, de ter realmente uma ONG. Por quê? Porque meus filhos atingiram uma idade que não tem mais terapia. Ainda tem a escola, né? Ainda tem a escola. Mas chega uma hora... Não tem mais. Eu ouvi de uma assistente social, falou assim para mim, eles não têm mais o que ganhar. O que eles já tinham que ganhar, já ganharam desde pequena. Agora é o reflexo do que eles ganharam quando eles eram pequenos. Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora não tem mais o que aprender? Com certeza. Todos nós, né? A senhora não tem mais o que aprender? A senhora fez a sua faculdade de assistente social, a senhora não tem nenhuma coisinha que precisa aprender mais? Uma lei, né? Alguma coisa. Ela, não, lógico, todos os dias. Então, meus filhos... Tem que aprender todos os dias. Tem que aprender todos os dias. Mas não existe lugares assim para eles. Então, por quê? Porque hoje eles acham, né, como ela mesmo colocou, que, por exemplo, não precisa mais de escola, porque não vão aprender mais nada. Então, deixa dentro de casa. De vez em quando, leva eles ali no shopping, no cinema, vão sabe? Aquela coisa, vão em festa, se der, se for convidado. Porque quantas vezes eu já fui convidado, só era eu e o Jadir. Meus filhos não eram convidados. Ainda perguntaram assim, eles conseguem ficar em festa? Falei, a gente bota eles numa jaula, entendeu? A gente bota eles ali dentro de uma jaula, eles conseguem. Tratando meus filhos como bicho. Entendeu? Então, assim, essa empatia, assim, né, que não tem, que ele não tem esses cuidados mais com os nossos adolescentes. Por isso que, assim, eu sempre peço, gente, abre ONGs, pessoal que quer investir, investe em clínicas, né, especializadas. Mas agora, de criança, tem muitos. Mas dos adolescentes, tem adolescente que consegue trabalhar. Isso. Com certeza. Busquem as instituições próximas à sua casa, Sabe? as escolas perto da sua casa. Se você é um comerciante, abra parcerias. Porque essas crianças, mesmo. esses jovens, eles precisam desse apoio, dessa oportunidade. Isso mesmo, Dai. Assim, Só um instantinho. E eu ainda convido você, empresário, que pode fazer isso, abrir essa porta para uma criança, um adolescente, um jovem deficiente, né, que tem alguma comorbidade e você não sabe fazer, você não tem condições, você acha que é difícil, chama quem entende, chama a gente, porque nós temos autoridade nesse assunto para te ajudar. Então, não fecha a porta porque você não sabe. Convida alguém que saiba para te ajudar e fazer uma parceria, não é, Daiane? Perfeito. É isso aí. É isso aí. O que te sustenta? Meu Deus. Olha, quando estava, né, no auge, que aquela coisa assim, cabelo para cima, casa desarrumada e Jadir de serviço. Quando o Jadir não estava de serviço, eu falava assim para ele, vou para a igreja. Lá na igreja, assim, eu me realizava.
sabe? Por quê? Porque eu precisava desse sustento. Eu precisava de um Deus que eu sentisse falando assim, ó, não desista. Eu tô contigo. Eu tô contigo. E tem um salmo que eu falo que é o meu salmo, o Salmo 26. Sei que vereis os benefícios de Deus na terra dos vivos. Espera nele e seja forte. Então, assim, hoje, a cada dia, por isso que eu falo que é um milagre, porque a cada dia eu vejo os benefícios de Deus na terra dos vivos. Mas eu espero. Eu espero por quê? Porque agora eu estou vivendo um período da adolescência, que é difícil. Seja bem-vinda. Que é difícil. Por quê? O corpo, o biológico, é de um adolescente. Então, tem os hormônios, né? Tem tudo. Mas o neurológico não consegue entender as mudanças que estão acontecendo. E a mãe também não consegue botar na cabeça deles essas mudanças. Né? Aí vem a ansiedade. E como assim, de adolescente? Adolescente normal. Eles ficam preguiçosos, ficam ansiosos, né? Aquela coisa. É igualzinho. Só que ainda tem a luta neurológica do autismo. Então, assim, é muito pesado. Por isso que a pessoa fala, é autismo leve, né? Não tem leve. Leve nada. Não tem leveza, não tem leveza para a família, não é leve para a família, não é leve para eles, não é. Sabe? Então, assim, nesse talk show que eu fui, eu falei assim, quando vocês encontrarem uma mãe atípica, não fica com pena, não. Não fica aquele olharzinho, coitada, né? Então, luta. Não, vai lá ajudar. Isso. Vai lá ajudar. Fala assim, fulano, tu tá precisando de alguma coisa? Vamos sair. Vamos ali, ó. Ali tomar um café. Sabe? Tira a mãe de casa. Mas Maíra não tem com quem deixar a criança. Leva a criança. Não deixa a criança dentro de casa, não leva, mas assim, ajuda. Essa ajuda que a gente queria, coisa assim. Eu tinha na igreja. Na igreja eu tinha a minha ajuda na igreja. Eu chegava na igreja, ficava eu participava da missa, isso quando eles eram pequenos. Depois, quando eles foram crescendo, eu acabei não levando mais para a missa. Porque na minha cabeça eu incomodava muito. Eles incomodavam muito as pessoas. Então, já dia de manhã, eu ia à noite. A gente ficava revezando. Então, assim, na igreja, eu tinha essa ajuda. Sabe? Pessoas que ficavam com eles, Teve um dia, o primeiro dia do padre na minha paróquia, eu já dei a criança, Danilo, no colo do padre. Padre, mas eu tô chegando agora, não tem problema, já vai chegando, já vai se acostumando com ele. Danilo tinha 2 anos, já se acostumando com ele era fortão, sabe? E Danilo deitou, dormiu a missa inteira. Aí, tanto que depois ele falou, poxa, ele gostou, né, de mim, né? Pode ficar. Aí foi quando um dia um padre Givanildo, eu cheguei na igreja, ele só falou assim para mim, olha, nesse domingo eu queria muito que você levasse as crianças. Eu sei que você não leva das dificuldades, mas eu queria muito, né, levar eles. Aí eu falei, não, então tá bom. Aí foi aquela organização mental, né, para levar as crianças. Aí eu já se ficar muito barulho, você já vai um pouco para fora, né? Aí fica assim. Se a Natália fazer xixi, porque ela fazia xixi, né, nas calças, eu já fico direto na porta, assim, né? Toda a estrutura. Aí eu cheguei na igreja, todo mundo de azul. Eu não entendi nada. Era a semana do dia 2 de abril. Eu não entendi nada. Todo mundo de azul. Aí o pessoal, oi, Maíra, eu trouxe as crianças hoje, né? Falei, eu trouxe. Aí eu olhei pra cara do Jadir. Só a gente que não tava de azul. Só a gente. Esqueceram de mim. Só a gente que não tava de azul. Aí chegou na hora da homilia. Aí o padre virou e falou assim, eu quero dizer para todas as famílias que aqui é a casa de Deus. Aqui não é a casa de um, nem a casa do outro. É de todos. Todos têm que se sentir acolhidos aqui dentro. Deus não fazia discriminação de nada. Então, até aí, eu tô falando, nossa, né? Homilia, né? Bonita, né? Então, senhora Maíra e senhor Jadir, Danilo e Natália fazem parte dessa comunidade. Não é para vocês deixarem ele lá na casa de vocês, não.
Tudo bem que na casa de vocês eles são acolhidos, né? São bonitinhos, as coisas, mas eles têm que vir para a igreja. Nós, todo mundo aqui, abraça seus filhos. E por isso, já capacitei uma moça, aí veio a senhora. Ela vai dar catequese para o Danilo. Ela já fez o curso, paguei para ela fazer o curso, para capacitar o Danilo. Hoje é o Danilo. Amanhã vai ser os outros que venham mais. Isso eu já estava já em lágrimas, já estava todo mundo já chorando, aquela coisa toda, as crianças sem entender nada, as crianças até naquele dia ficaram quietas. Então, que eu falei, não fizeram xixi, não gritaram, não correram, não fizeram nada, ficaram lá quietinho, né? Brincando, né? Acho que eu levava um brinquedinho, né? Aí, então, assim, esse acolhimento... Nossa. É fundamental. Gente, sabe? De ver Natália cantando Let It Go, quando acabou a missa, cantando. Ih, padre. Aí eu falo, não, Natália, pode devolver o microfone para ela, por favor? Ah, tá bom, tá. Ela cantava, Danilo tocando teclado, sabe? Isso, assim, esse acolhimento. É fundamental, né? Sabe? Essa era onde eu corria. Porque eu não tinha para onde correr. Eu ia conversar com quem? Não tinha com quem conversar. Ninguém entendia aquela minha realidade. E quando alguém tentava se aproximar, eu tinha medo. Falei, tá vindo pra cá por quê? Não conhece a minha vida, não conhece nada. Isso que você colocou, né, meninas? Isso tem que vir do líder. A voz no seu caso, o padre, o pastor, o empresário, o diretor de escola. Isso tem que vir de cima. Porque daquele que tem a voz, o poder para contagiar a sua comunidade, a sua empresa, o seu meio. E isso mudou a sua vida, né? Mudou, sim. Isso que você falou. A pessoa já não tem uma rede de apoio. E quando encontra alguém que só fala assim, ó, me dá sua mão. Gente. Aí a gente se desmancha toda. Entendeu? Então, assim, a gente só quer essa atenção... Que muitos não dão, né? A gente só quer esse carinho, sabe? É esse colo que a gente não tem. A gente tem que dar o colo, mas nós mães, a família, né? Eu falo assim mais para a família também, mas a gente também precisa desse colo para ajudar, para tentar, até que meus filhos não tiveram seletividade alimentar, né? Graças a Deus. Mas eu vejo muitas famílias que têm seletividade e não têm o que comer. Isso. Então, assim, encontrar realmente um lugar, fala assim, não, mas a gente vai te ajudar nesse ponto. Isso eu falo criança. Mas quando eu torno adolescente, o Danilo, o sonho dele é ter um food truck. Ele fala que ele quer ter uma hamburgueria. Para vender o X-Bacon dele. Ele tem muitos sonhos. Que lindo. Né? E eu jamais falo para ele assim, você não vai conseguir. Por que eu tenho esse direito de falar isso? Não falo. E não permito que ninguém fale isso. Ele fala, eu quero ser dono de hamburgueria. Eu quero dirigir. Eu quero trabalhar, né? Eu quero ser o gerente, porque ele não quer ser garçom, não, tá? Ele só quer mandar. Eu quero tirar minha carteira de trabalho, eu quero tirar... Ele quer tudo. Mãe, eu quero namorar, noivar, casar e ter filhos. Tem uma sequência. Tem uma sequência. Eu acho tão bonitinho que ninguém colocou isso na cabeça dele, né? Aí eu falo assim, mas eu só vou deixar você namorar se ela for muito bonita. Aí ele, não, mamãe. É tão lindo quando ele fala essas coisas. Não, mamãe, eu vou arrumar uma assim, igualzinha a senhora. Ai, que lindo. Aí eu, igualzinha a mim como? Linda, mãe. Que linda. Muito bom. É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Uma médica me perguntou assim, Maíra, se dasse uma oportunidade assim para você e falasse assim, acabou o autismo, a gente tem a vacina. Eles vão tomar a vacina e amanhã eles não terão mais autismo. Aí tava essa médica e as outras mães. Aí todo mundo, me dá isso agora, que eu quero essa vacina agora, para dar para ir. Eu fiquei lá pensando. Aí a médica virou e falou, só você que ainda não respondeu. Eu falei assim, o autismo é muito difícil, mas o autismo me ensinou a viver. Me ensinou a ser pessoa. Me ensinou a ser humilde.
me ensinou a ser uma mulher diferente. Então, eu falei, talvez, eles não sendo mais autista, eu não ia conseguir ver a beleza, às vezes, do dia. Né? Aí as mães ficaram assim, mas isso é o egoísmo teu, né? Porque também é doloroso para eles, né? Eu falei, então, não sei se ser mãe também é ser egoísta, mas eu não vou mais ter a minha filha aos 20 anos me dando um beijo. Né? Como os outros adolescentes, né? Não dão. Não, eu vejo a minha filha de 11, eu agarro ela na porta da escola. Ai, que bico, que bico, que bico. Uhum. E eu deixo a minha filha na escola, eu agarro ela e ela me agarra também. Né? Eu vejo meu filho saber quando eu não estou bem. Ele sabe quando eu não estou bem. E com as limitações dele de abraço e de beijo, ele vem, me abraça e me beija. Ai, que coisa mais linda. Ai, gente, então assim... Não tem preço, né, eu fiquei assim, eu fui a única que eu não consegui responder dessa pílula, né? Aí, mas assim, não tinha... Era um bate-papo que não tinha uma resposta certa, né? Sim. Né? Aí as outras mães falaram assim, é verdade. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu não quero influenciar ninguém, né? Já influenciando, não quero influenciar ninguém. Teria que reconhecer um filho novo aos 20 anos. Mas aí aquela coisa assim, eu tive a Diana. A Diana, eu tô aprendendo a ser uma mãe, porque eu tô acostumada a cuidar de quê? De filhos especiais. E ela não é. Então, assim, aí às vezes eu também me luto, porque às vezes eu sou muito dura com ela. Eu acho, meu Deus do céu, ela só tem 11 anos, né? Mas eu também estou aprendendo com ela, né? Aprendendo as coisas que ela faz, as brincadeiras. Eu fico, mas você tem idade de fazer isso? Né? Gente, ela só tem 11 anos, ela tem idade de fazer isso. Porque a Natália não fazia isso, o Danilo também não fazia. Né? É uma experiência que eu também agradeço muito a Deus por ter. Quando uma médica também, a gente tem tantas experiências com médico, uma médica virou para a gente e falou assim, por que vocês não têm outros filhos? Eu falei, por quê? Para vocês saberem como cuidar de criança sem ser autista. Ela falou assim, autista não, sem ser com problema. Né? Porque antigamente não falava assim, falava como problemas, né? Doentes, né? Eu virei para ela e falei assim, mas meus filhos não são problemas eu posso ter com essa minha filha, eu falei assim, né? Que é a filha que ela queria que eu tivesse, se ela fosse uma drogada, né? Usando drogas, ou se ela tivesse realmente uma doença que passasse o tempo dela no hospital. Olha aí. Ela não tem o autismo, mas tem outros tipos de coisa. Então, assim, se eu tiver outro filho, talvez não venha autismo, mas vai ter outros tipos de necessidades, de alguma coisa que todos nós temos. Então, eu falei, essa sua fala foi muito infeliz, falei para ela. Isso eu já chorando, né? Porque tudo eu choro. Eu falei, essa sua fala foi muito infeliz. Eu sou muito feliz com eles. Muito mesmo. Com todas as minhas dificuldades, como a senhora também deve ter. Todos né? Então, eu sou muito feliz com ele. Não tem necessidade de ter outros filhos, né? Mas aí Deus me deu a Diana. O que eu gosto, que eu admiro muito a Maíra, porque, assim, nessa diversidade, né, que os médicos, essas histórias que você contou aqui, né, que eles colocam, você consegue pontuar com tranquilidade, com equilíbrio, né, e colocar a pessoa no lugar. Sim, sem grosseria. Sem ponto de reflexão, né? Faz a pessoa refletir. Eu via muito, ainda vejo, até eu converso muito com a Cicleia, falam disso, que eu não quero mais ser uma mãe louca, como a gente vê por aí. Assim, porque a gente... ninguém vai olhar para você com esse olhar humano. Nossa, é verdade. Porque se eu for mais uma, ninguém vai ter assim, esse carinho de... Não, poxa... Eu vou tentar correr atrás dessa sua necessidade. Então, assim, se a gente for ser grosseira, por mais... Aquela coisa assim, se te oferece limões, né? Você faz uma limonada. Então, eu tento fazer essa limonada na dor. Doendo. Sofrendo. Mas continuando em pé. Eu preciso ficar de pé. No movimento das mães, a gente reza assim... Mães de joelhos para ter os filhos de pé. Mas quando a gente está de joelho, Deus está ali comigo, ali, ó.
Tá ali comigo, me sustentando. Então, assim, eu rezo por eles. Mas antes de eu rezar por eles, eu tenho que rezar para mim. Para eu ter essa... Continuar respondendo, né? Na luta, amar até doer. E quando doer, jamais desistir. Não posso desistir. A luta é grande? É grande. Eu falo, acho que eu estava falando com a Cicleia e com a Dai, que a mãe atípica é como estar sempre em obra. Aí acho que até a Dai falou, isso é para mim também. Nós estamos sempre em obra. O que é em obra? Quando você chega numa estrada, que é aquela estrada esburacada, aquela coisa toda, ou então, nem falo nem estrada, dentro de casa. Você estando dentro de casa, com obra, morando, Poeira, menina, é tudo fora do poeira, lugar. é barulho demais, é gente entrando e saindo. Nossa, aquilo incomoda demais. Mas você tem que olhar e falar assim, não, mas é para um bem. Aí eu vou ter mais espaço, eu vou ter um piso novo. Isso é para um futuro. E a mãe atípica é assim. É muito barulho que a gente ouve. É muito não. É muito não pode. É muito não consegue. É muita gente apontando o dedo. Mas se a gente falar assim, não, mas eu vou fazer eu vou lutar por isso, porque talvez eu não veja o resultado dessa construção, dessa obra. Mas talvez o filho daquela moça ali, que ainda tem 5 anos de idade, vai passar pelaquela estrada, vai passar pelaquela escola, vai passar pelaquela ONG, pelaquela clínica, já vai ver tudo certinho, tudo lindo. Por quê? Porque houve uma mãe que não gritou com ninguém, mas estava ali, ó, lutando pelo aquele direito. Então, por isso eu falei assim, nós estamos sempre em obra. Há sempre essa gritaria, há sempre essa poeira, para fazer que a gente desista daquela obra. Não, chega de poeira, chega de obra, fecha, tapa o buraco de qualquer maneira. Não. Agora, se tiver que derrubar um muro que já está construído, mas está com tijolos, aqueles tijolinhos marrons, né, o comum para botar aquele cinza bonito, a gente bota. Refaz, né? Refaz aquele muro. Né? Isso aí. Por isso que eu quero me reinventar aí, que eu quero um dia... E vai conseguir. Realmente, ter essa ONG, ou então nem ter, às vezes precisa ter essa ONG para mim, não. Essa né, eu conseguir um lugar, né, que possa cuidar mesmo e que eu possa fazer terapia ocupacional, que agora realmente é o meu sonho, e cuidar dos outros, sabe? Não só cuidar dos meus, né, mas cuidar das outras crianças. Nossa, mas a Maíra já passou por tantas coisas. Já passei. Já passou. Agora o quê? Passou... Vira a página. Agora uma outra história, né? Até onde Deus permitir. E eu vou aproveitar. Deixa eu agora. Eu queria aproveitar que você está falando de família, né? Das questões de necessidade das famílias, né? Quais são as maiores necessidades das famílias com crianças autistas no Brasil hoje? E o que falta em termos de suporte político, gente, de políticas públicas? Olha, a necessidade é o quê? As famílias hoje não têm condições, como até a Dai falou, para pagar terapias. Tem poucas ONGs, e as ONGs que tem estão lotadas. Então, a política fala assim, não, só pode receber, né, a ajuda, o LOAS, sei lá, o LOAS, com você passando fome. Entendeu? Como se você passar fome, aí você pode receber o LOAS. Mas a criança não precisa só de comer. A criança precisa ter uma casa, precisa pagar a luz, enfim. E precisa, às vezes, pagar, não é plano de saúde, não. Precisa ajudar essas ONG, precisa ter um dinheiro. Como eu não tive, né? Como eu não tive dinheiro, e graças a Deus essa ONG abriu as portas para que eu pudesse trabalhar lá, para ter essa terapia. Hoje, talvez, às vezes, não tenha mais isso. Então, assim, centros que possam diagnosticar o mais rápido possível. Clínicas que possam mas não é diagnosticar de qualquer maneira. É ter o quê? Ter uma equipe multidisciplinar, preparada. Igual como vocês falaram aqui, vocês estudam. Vocês não estudaram, vocês continuam estudando. Entendeu? Então, vocês são capazes para isso. Então, assim,
pessoas têm, mas não tem lugar. Então, assim, a política pública hoje que eu gostaria era essa: ajudar em relação ao dinheiro para a família se sustentar. Porque, ó, às vezes a mãe não pode trabalhar. E o marido que consegue, quando consegue trabalhar, consegue, às vezes, só ganha um salário mínimo. E esse um salário mínimo que ele ganha não dá direito a ele receber mais outro salário mínimo. Que seria o LOAS, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a criança precisa vestir, ter um calçado, não é só comer. Às vezes aquele dinheiro é só para comer. Não, mas tem que pagar a luz, entendeu? Pagar aluguel, às vezes questões. Sim. E ter lugares, ter centros de terapia, centros para tratamento, para o diagnóstico. Por exemplo, genética, isso é chique, gente. É chique. É caro, né? É muito raro. Lá no hospital onde eles tratavam, que quando fizeram 18 anos, mandaram eles embora. Não tratam mais. E aí? Não tratam mais, eles vão para onde? Vão para a clínica da família. Se eles tiverem não tem especialidade. Não tem especialidade. Não tem. E eu ouvi hoje não, ouvi de uma prefeitura, não é daqui, falando assim, gente, agora virou moda, né? Autismo, né? Todo mundo agora é autista, né? Todo mundo quer uma vaga de um cartão de ônibus. Falei, moda? Nossa, isso, assim, realmente doeu, machuca. Machuca. Então, assim, hoje eu tento estudar. Eu quero estudar, sabe? Eu quero estudar. Para realmente, talvez eu não veja o que os meus estudos, eu não vejo, às vezes, aplicando nos meus filhos. Talvez eu não veja. Mas que eu possa ajudar. Isso. Né? Igual a lei Berenice Piana, quando instituiu, na época, o filho dela já adolescente, então quando o filho dela era pequeno, ele não pegou nada, ele sofreu muito. Mas hoje não. Hoje ela vê o resultado para mim. Isso aí. Entendeu? Então, assim, para as outras crianças, né, se tornou lei que toda criança que tem um autismo agora é uma deficiência, que não era. Não era deficiência. Então, assim, eu gostaria, né, que Deus vai prover isso, se for da vontade dele, essa oportunidade, sabe, de estudar e, quem sabe, trabalhar nessas clínicas, desses centros que, se Deus quiser, vai existir, né, para cuidar dessas crianças, jovens e adultos. Então, você já arrumou um espaço aí na sua agenda para estudar? Já arrumou. Eu quero. Para estudar, para trabalhar nessa ONG, não é isso? Sim. E o nosso público aqui é bastante feminino, tem mães que nos assistem. Isso. E eu queria que você falasse para essas mães, em qual momento da sua agenda, em qual período você consegue arrumar uma horinha para ser a Maíra mulher? Então, aquela Maíra, entendeu? Porque existe esse espaço na tua agenda, tem que existir. Tem que existir, tem que existir. Então, lá em casa, assim, eu não estava me dando essa oportunidade, não estava. Era terapia todos os dias, o dia inteiro. Então, era assim, era escola, terapia e pronto. Chegava à noite, cuidar da casa, então, Maíra não existia. Mas aí, foi chegando o quê? Fui ficando doente. Fui ficando doente. E uma terapeuta das crianças, que eu sempre, como eu falei, eu pedia psicólogo para as mães ali, para cuidar da gente, enquanto eles estavam lá. E uma psicóloga lá, tendo nosso encontro, ela me via muito abatida, né? Eu ali, mas eu sempre rindo, né? Aí ela virou e falou assim, você não está bem? Falei, eu não estou bem. Essa felicidade toda, assim, essas coisas, você não está bem, você se cuida? Eu falei, não. Então, ela falou, você vai fazer um check-up. Ela falou, a sua tarefa, você vai fazer um check-up, você vai se cuidar, você vai, né? Aí ela trouxe... Aí eu falei, poxa, eu queria tanto saber me maquiar, fazer meu cabelo. Aí foi no Dia das Mães, ela trouxe uma profissional, fez... Acaba assim, eu pedia para mim, mas era para todo mundo, né? Aí eu pude ver que eu estava com anemia falciforme, eu estava toda dodói. E o médico, e mais ela, virou e falou assim, se você não parar,
seus filhos vão ficar sozinhos. É isso aí. Então, mães, se vocês não pararem, seus filhos vão ficar sozinhos. Terapia todos os dias, o dia inteiro, cansa eles. Eu não conseguia entender isso. Eu pensava o quê? Eu tenho que acelerar o tempo. O tempo tá surgindo, eu tenho que tacar terapia para eles evoluírem e eu morrer. Então, assim, eu quero que eles evoluam, quero que eles saibam, sejam independentes, mas eu quero curtir essa independência deles, eu quero ver. Então, mães, não precisa ser todos os dias. Tira um dia para vocês, e foi isso que eu fiz. Eu tiro um dia da semana, faço meu pilates. É isso aí. Na dor, mas eu faço. Na dor do ódio, mas eu faço. Consegui natação para eles. Eu virei para o professor, posso fazer não com eles, não? Não pode. Eles já são grandes, não precisa. Falei, mas é terapia para mim. Para mim. Enquanto eles estão fazendo a terapia deles, eu estou fazendo junto com eles, eu estou curtindo eles também, nadar. Eles lá no canto, oi mãe, oi, dou tchau. Aí eles, nossa, nenhuma mãe veio pedir isso, então eu sou a primeira. Eu sou a primeira, então, a pedir. Autorizaram? Autorizaram. Ai, que legal. Autorizaram. Então agora já nada. Maíra, Já nada e faço pilates. Já faz pilates, já tá com ferro. Já tô com ferro, tô então com tá ferro. Bom. Fica tranquilo, porque quando eu fui ao médico, a médica disse, tem uma vitamina que você não tem nada, como você tá em pé? É, não sei. É isso aí, exatamente isso. Jeito. Acho que a hemoglobina tinha que estar a partir de 12, eu estava com 4. Aí a médica perguntou, como é que você tá de pé? Aí ela... Você tá toda ferrada. Eu falei, então, bota mais ferrinha aqui para ficar mais ferrada. Entendeu? Mas assim, é porque Deus sustenta, gente. Essas coisas é porque Deus sustenta. Né? Então, assim, mães, tira um dia. Nem que se for 1 hora. Igual a minha comadre Raquel. Nem que se for na hora de deixar os filhos na escola, vocês ficarem ali, ó, tomando um sol. Arruma mais amigas. Arruma mais amigas, né? Porque exatamente. É bom a gente conversar com as amigas. Isso mesmo. Bastante. Ajuda mesmo. Então, assim, tira um tempinho para vocês. Não fica nessa loucura, igual como eu fazia, não. Que só vai adoecer. Só adoece. Por isso, assim, essa é a minha vontade, realmente, de voltar a estudar, procurar uma nova função, uma nova profissão. Não que eu não goste do turismo, amo turismo, adoro hotel, ainda fico vendo, tem um canal que fica assim, hotéis maravilhosos. Ainda como eu gosto de ver. Assiste também. Viu? Como eu gosto de ver aquilo. Mas aquele tempo já passou para mim. Já passou. Não fico frustrada nem nada. Agora é só para viajar, né? Agora só para viajar, exatamente. Mas então, assim, eu quero ter essa oportunidade, não esquecendo deles, ainda preocupada com eles, lutando com eles e por eles. Mas agora, sim, eu quero ter essa outra oportunidade de não só ajudar eles, mas ajudar o outro, tendo essa outra visão, entendeu? Chega uma hora que você consegue ficar mais estabilizada, a família fica. Sim. E aí você respira um pouco, né? E hoje, assim, hoje eu tenho uma rede de apoio, que é a minha sogra. Minha sogra mora comigo. Por mais que ela já tenha uma idade, ela vai fazer 79 anos. Mas, assim, as crianças são apaixonadas por ela, porque ela já mora com a gente já tem um bom tempo, né? Porque ela ficou viúva, não tinha necessidade de ficar morando sozinha. Aí, então, ela veio morar com a gente. Então, assim, a gente adorou, né? Porque de segunda-feira era cinema, era pela metade do preço. Me lembro que era R$6 o cinema. Aí a gente... Janete, ela vai ficar em casa? Vou. A gente pode ir no cinema? Vai. E a gente... que delícia. Então, a gente também, ainda tem isso também. A gente procurava ter um momento só nosso. Tanto que aniversário de casamento, a gente viaja. Não me recuso a ficar dentro de casa. Mas também, no máximo, 2 dias. Porque 3 dias eu já fico com saudade dos meus filhos, aí já não dá certo. Aí, então, tanto que o pessoal pergunta, cadê as crianças? Já disse, nem conheço. Eu falei, o que é isso? No dia 20 de dezembro de 2003, eu não tinha filho. Então, eu comemoro sempre assim, dia 20 de dezembro. Eu não tinha filho. Então, né? Então, assim, ela fica com as crianças. Então, se não der para ela ficar, eu levo para os meus pais, que moram em Araruama. Aí, meus pais também já estão acostumados com eles, porque agora eles estão grandes, né? Mas quando eles eram pequenos, meus pais também ficavam. Meus pais ficavam assim, por que eles estão fazendo isso? Porque eu não sabia como
olhar. Isso. Não sabiam olhar. Eles estão fazendo isso. O que é isso? Eles estão fazendo aquilo outro. E aí, eu posso falar com eles? Era assim, gente. Não, pode falar, pode ir lá falar com eles. Eles não vão ficar nervosos, não. Ai, meu Deus do céu. Mas ainda tinha que, respirar fundo, como fosse assim, já está fazendo um favor, né? Então, não podia falar nada, né? Então, assim, hoje eu tenho essa rede de apoio. Mas muitas famílias não têm. Ou se trancam. Tem gente que quer até ajudar, mas se trancam. Isso que eu acho muito triste. Ou os pais não querem diagnosticar as crianças. Não querem. Olham assim, não tem nada não. Não tem nada. E a gente vê que tem, a escola vê que tem. Né? Isso que é triste, porque aí vai o quê? Retardando aquilo que já poderia já estar sendo preparado, estimulado. Né? Hoje eu tenho um sobrinho, que antigamente falava que era o Asperger, hoje ele é maestro. Lindo, lindo. Faz faculdade de música sozinho. Sozinho assim, né? Sem suporte, sem nada. Então, assim, como ele evoluiu? Né? Então, assim, há essa evolução, né? Então, eu também tenho o direito também de me evoluir. Claro. De evoluir também. Com certeza. E aí, Paty, isso, você é de bom ou mensagem principal? Deixa ela falar a mensagem, né? Qual a mensagem assim, que você gostaria de deixar para quem está te ouvindo hoje? Essa mãe que está na mesma situação, ou que acabou de receber um diagnóstico, está lá desesperada, sem saber o que fazer, por onde começar. O que você diria? Qual conselho você daria para essa mãe? Primeiro, é amar muito essa criança. Amar sem pensar no futuro, sabe? Amar sem chegar, o que vai acontecer? Não. Você pegar aquela criança e falar assim, você é meu filho. Você falar o nome dele, falar o nome dela. Essa é a primeira coisa. Amanhã, aquela coisa assim, aí sim você tem que aceitar. Porque é muito fácil você pegar o diagnóstico e não aceitar. Guardar dentro. Eles fazem isso. Entendeu? Então, vocês têm que aceitar. E diagnóstico não é sentença. Pronto, pá, morreu. Não é sentença. Primeiro, amar. Depois, pegar o diagnóstico. E agora, o que nós iremos fazer? E lutar. Maíra, eu não tenho meios, não tenho aonde recorrer, eu sou uma pessoa sozinha. Procure ajuda. Hoje em dia, o que mais tem é na internet ajuda. Hoje temos a internet, tem muita coisa, tem muita. Não deixe de colocar na escola. A escola ajuda? Ajuda. O pátio cura, né? O pátio da escola cura. Eu me lembro muito que você falou isso, né? O pátio da escola cura. Né? E não seja... como eu falei, as mães são, né? As mães se irritam muito, brigam o tempo todo. Não vai te levar a nada. Você vai ficar doente. A briga tem que ser pontual. Mas não briga, conversa. Tem que ser pontual, sabe? Tá acontecendo isso? Vamos conversar para não acontecer de novo. Se não se adequou ali, como a Cicleia falou, não se frustre, tenta outra coisa. Eu botei o Danilo para judô, que é tanto que ele lutasse. Lutar, aquela coisa, troca de faixa, botar aquele kimono lindo. Danilo saía correndo, que não gostava que os outros iam agarrar ele. Saía correndo. Ai, menino, eu ficava numa frustração. A Natália, balé. Nossa, como eu queria aquela balé. Deu certo, não. Me frustrei com o que eu queria. Mas, acabou. Agora ela quer outra coisa, ele quer outra coisa. Então, assim, ame. Não pegue o diagnóstico, não guarde. Estude aquele diagnóstico, vê o que pode fazer. Não é uma sentença. Seu filho tem um nome, sua filha tem um nome. O diagnóstico não vai determinar a vida deles. Você que vai determinar. Se você não botar ele para fazer as terapias, não aceitar, aí sim. E depois, não seja mais uma mãe que só brigue. Só brigue. Luta pelos direitos dos seus filhos, mas pontual. Sem agressividade com os professores, com os diretores, com os médicos.
Porque antes de eles serem médicos, antes de eles serem diretores, eles são pessoas como vocês, que também têm uma vida. Então, assim, amar até doer, e quando doer, jamais desistir. Que frase Isso linda. aí. Muito lindo. E eu amei, né? E a gente tá chegando no final. Tão bom. Compartilhar e escutar, né? Experiências, né, de vida, assim, de sofrimento, sim, né? De desafios, Sim, mas de sim. superação. Superação de amor. Principalmente, e de muito amor, né? Muito amor. Sim. E de resultado. E de Perfeito. muito resultado. Então, esse resultado, deixa eu até falar, Vai gente, tão lindo esse resultado. Tem uma música do Movimento das Mães, chama Modelo Maternal. Eu não vou cantar, porque senão eu vou chorar. E quando a música fala assim, que toda a luta... a música fala de Santa Mônica, né? Santa Mônica foi a mãe de Santo Agostinho e ela lutou muito pelo filho. Né? Um filho era muito desordeiro, né? Muito bagunceiro. Então, ela não desistia do filho. Rezava, rezou. E hoje ele é doutor da igreja. E a música fala assim, que a gente não pode desistir dos nossos filhos. Jamais. Por mais que tá tudo preto na vida dos filhos, mas a mãe tem que estar ali, confiante. E quando surgiu, na Igreja Católica tem uma pastoral da infância, pastoral do acolhimento também, mas trata mais dessa parte infantil, de jovens, né? E surgiu uma oportunidade, elas vão até a Marinha, Exército, aí coloca as crianças lá, aí as crianças fazem aquelas coisas, como de quartel mesmo, mas fazem atividade esportiva. E dentro daquelas atividades ainda levam para fazer cursos. Nossa! Qual é a mãe que não queria, né? Meu Deus, meu filho, do esporte, dentro da Marinha, dentro do Exército, amanhã está numa Olimpíada, né? Então, né? Eu sonhava para os meus filhos. Aí uma moça virou e falou assim, não tem condições deles ficarem aqui. Mas por quê? Mãe, olha isso aqui. Aí eu, estou olhando, espaço maravilhoso, com equipamentos, mas eles podem se machucar, eles podem cair. Eu falei, eu sei, mas não tem ninguém para ficar com eles? Não. Então tá bom. Primeira vez. Chegou no outro ano, eu vou fazer a matrícula deles. A inscrição, né, que não era matrícula. Não botei nada. Não botei que era autista nem nada. Eles vão ver lá na hora. Cheguei lá, aí a menina que fez... falou assim, você vai escrever eles? Eu vou. Ela, por mim, dá aqui o papel. Eles é que se virem lá. Aí tá. Chegou lá, veio a comandante. Seus filhos são autistas, não são? Na hora eu falei, são. Mas você não botou aqui na ficha? Não. Eu queria que vocês olhassem para eles como pessoas, não como autistas. Eles são capazes. É o que vem o capacitismo. Eles são capazes. E eu quero que vocês provem para mim que daqui a 6 anos, não, daqui a 8 anos, eles vão para uma Paralimpíada. Aí ela, riu, e eu séria. Vocês não são capazes? Vocês não são ótimos profissionais? Para deixar, mas isso não depende da gente, depende. Porque eu acredito nos meus filhos. E eu vou provar para vocês que eles vão saber nadar, eles vão saber lutar. Isso eu falando, gente, vocês, no escuro. Eu não sabia se eles iam fazer aquilo tudo. E eu falando para ela, aí ela olhou assim para minha cara, comandante, tá bom. Eu vou dar 1 mês. Eu falei, não dê prazos. Não dê prazos para Deus. Aí ela, tá bom. Eu ficava lá na porta do quartel. Porque eu também não saía de lá, ela morrendo de medo. Mas não saía de lá. Aí ela, pode entrar, mãe, para a senhora ver como é que eles estão. Meninas lá, na esgrima. Ai, meu Deus, essa espada. Nem aí. Na natação, aí arrumaram alguém para ficar com eles. Tudo parte da ação. Hã? Tudo parte da ação. Arrumaram alguém, então sim, tinha alguém, né? Ficaram lá. Mas um momento, por isso que eu falo da música,
O momento que eu vi eles vindo com o quartel. E o Danilo xerife puxando a tropa. Ai, que lindo. É maravilhoso. Meu Deus, que coisa linda. Lindo. Aí eu falo assim, não há filho sem cruz. Nem mãe sem coração transpassado. Mas tudo que for dor, vitória se tornará. E aquilo ali para mim, vendo eles, igualzinho gente cantando aquela música de quartel, e eles fazendo... e aquele barulho não incomodou. Natália vindo dançando, rodopiando. Meu Deus, que vergonha. Mas vergonha nada. Eu estava ali em pé, sabe, batendo palma. Aí a comandante veio falar comigo. Você me desafiou. Eu falei, não quis fazer. Não, mas você me desafiou. E eu gostei. Sabe por quê? Meu irmão é autista. E eu nunca coloquei ele aqui dentro. Porque eu achava que ele não era capaz. E hoje aquele menino ali é meu irmão. Porque foi através dos seus filhos que eu vi que ele podia fazer. Hoje, eles me chamam todo ano para levar o Danilo e a Natália. Ai, que lindo. Né? Assim, porque aquela coisa assim... E já mudou o comandante, são outros comandantes. Mas um foi passando para o outro. Aquela mãe ali, ó. Aquela mãe ali. Lá tem os paralímpicos, né? Mas eles são aqueles paralímpicos que podem ficar sozinhos, são cadeirantes, né? Então, já tem uma vida, né? O Danilo e a Natália não tinha isso, né? Então, assim, acabei mostrando para eles que tem pessoas preparadas para ficar ali com eles, para acompanhar e para ver a evolução deles. E eles são capazes. Eles são capazes, né? Então, assim, é se deixar, sabe? Mães, não tenham medos, deixa eles. Eles às vezes vão se machucar, mas aí você já sabia, isso aqui não dá, como fiz no judô, isso aqui já não dá. Então, vou colocar outra coisa. Hoje o Danilo, ele é design gráfico. Adora mexer, fez curso, faz, que é assim, ele se desenvolve muito bem. Natália, eu descobri esse ano que ela sabe fazer comida. Olha... A comida besterol dela, né? As mortadelas, né? As linguiças, né? Então, assim, fui eu que ensinei? Não fui eu que ensinei. Foi ela vendo, né? Vendo como é que pica as coisas, né? Como é que corta a cebola, o tomate. E vai, né? Ele se desenvolve. Então, assim, mães, não tenham medos. Não tenha medo. O medo que eu tinha, graças a Deus, já foi embora. Né? Quem sabe, né? Vira um médico, vira um professor. Na escola da Natália, do ano passado, tinha um professor de matemática autista. Todo mundo gostava dele, que ele explicava realmente de um jeito que os outros não conseguiam explicar. Olha... porque tem toda uma metodologia diferente. Entendeu? Né? Então, assim, tem futuro. Os nossos filhos têm futuro. Tem futuro mesmo. E eu acredito nisso. Isso. Nós acreditamos. Aí, nós acreditamos. acreditamos. E posso chamar para brincar? Posso? Pode. Bora brincar? Bora brincar. Sete Pong. A gente vai fazer perguntas para você responder uma palavra. Né? Isso, é um ping-pong. Assim. O que vem à cabeça? Vamos lá. Uma palavra. Família. Algo inesquecível. Ai, meu Deus. Então, algo inesquecível foi esse, do quartel mesmo, sabe? É lindo. Assim, inesquecível mesmo. Inesquecível. Um livro. Ai, meu Deus, tem tantos livros. Maria, de Gênesis a Apocalipse. Uma saudade. Eu tenho uma saudade da minha tia. Minha tia curte muito os meus filhos. Sabe? Qualquer jeito que fosse, ela ia curtir muito meus filhos. Muita saudade dela. Uma referência. Uma referência... Deus não vale, né? Assim, que é a nossa referência mesmo, né? Mas eu tenho uma referência de mãe. O nome dela é Vanusa. Mando um beijo para você, Vanusa. É uma mãe sozinha, com 2 filhos adolescentes, sem ajuda de nada.
E ela me demonstra, assim, a cada dia que ela é muito forte. Às vezes eu penso em ter qualquer coisa que eu penso em fazer, eu penso nela. Eu penso assim, pô, isso seria muito bom para a Vanusa, seria muito bom para os filhos dela. Né? Também tem os filhos na idade dos meus também. Era uma mãe, assim, que quando eu engravidei da Diana, ela chorou muito. Falou, Maíra, se vier outro autista, como é que vai ser? Vanusa, fica tranquila, eu vou curtir da mesma forma. Não, Maíra, não. Sabe? Era uma mulher assim, realmente muito forte, muito bonita. A Vanusa é muito bonita. E a gente falava isso para ela, sabe? Se cuida, se trata. Mas não tinha nem tempo, não tinha mesmo. E hoje eu vejo a Vanusa, assim, para mim como uma referência. E a minha comadre, a Raquel, né? Que eu estava até comentando com ela. A Raquel também tem 7 filhos com autismo, com TDAH, sabe? Ainda consegue fazer post, né, no Instagram, colocando toda a rotina dela, toda a vida dela. Então, para mim, são mulheres, assim, que eu sou fã, né, e quando eu crescer, eu quero ser igual a elas. Tenho certeza que tem uma legião de fãs da Maíra por aí, com certeza. Eu sou fã. Bom demais, né? E aí, você gostou? Tá gostando? Faltou uma pergunta. Qual? Qual o seu sonho? Então, meu sonho é se tornar terapeuta ocupacional e ter essa ONG. Isso aí. Ou trabalhar nessa ONG, né? Essa ONG que um dia vai existir em nome de Jesus. E como a gente pensa grande, vai ter uma ONG. Se Deus quiser. Você vai ser a dona dessa. Você vai vir aqui para falar para gente. Para divulgar a ONG, meu Deus do céu. Vai ser bom demais. Então, nós temos aqui um mimo para você. Mas você que está nos acompanhando, está gostando, gostou, compartilha, passa aí para alguém que precisa ouvir essa experiência de uma mulher que fala do que vive. Não é isso, meninas? É isso. Essa mulher que é força, essa mulher que toma iniciativa. Então, olha, vamos junto nesse pensamento, tomar a iniciativa de escolher ser feliz, mesmo diante de tantos desafios. Porque o que importa é o amor. É o amor, é verdade. E nós temos um mimo para ti. Aliás, 2 mimos. Tchan, 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 tchan. Ai, que lindo, gente. Que lindo, meu Deus do céu. Tá combinando com a sua roupa rosa. Ai, que lindo. Adoro essa plantinha, Gérbera. Essa sabe até o mesmo. Deixa pra lá para ela poder abrir. Posso abrir? Porque o pessoal quer saber o que tem aí dentro, O pessoal né? é tão curioso, né? Adoro ganhar presente. Também quem não gosta, né? Quem não Você gosta. aí que quer abrir uma ONG, não sabe o que fazer, tá pensando em investir seu dinheiro, olha essa causa, abraça essa causa. Quer capacitar seus funcionários na sua empresa, na sua escola? Vem conversar No com seu a gente. hotel, no seu restaurante. Chama a gente. Olha, gente, que lindo. Agora você é C3D Cash. Que lindo, gente, olha. Que linda! Agora eu sou, gente. Tem uma outra coisinha aí dentro, Maíra, também. Gente, que delícia. Que é para você assinar a compra dessa ONG. Usar na minha faculdade. Usar na faculdade, isso aí. Porque assim, né? Só não pensar em ter uma ONG, né? É pensar realmente se capacitar, né? Isso. Se preparar para receber aquela família, sabe? Que a família vem muito destruída, vem muito carente, sabe? Vem muito carente de várias coisas. Às vezes tem até um suporte, mas às vezes não se cuida, né? Não tem esse olhar para você, né? Então, assim, ter uma pessoas ali para que possa te olhar, que possa te ouvir, né? Às vezes eu não queria... Gente, às vezes eu chegava, eu não queria falar com ninguém, mas eu queria ouvir histórias, sabe? E aquelas histórias me transformavam. Então, assim, eu quero ser uma pessoa que possa transformar, que possa levar algo de bom para alguém, sabe? Onde transformar aquele... transformando toda a dor em um amor, sabe? Ele sabendo amar mais os filhos, enfim. É por isso que você está aqui. E esse podcast transforma vidas. E para você que escutou isso tudo hoje, tem aí a dica. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Isso não mesmo, é? Cicleia, então, isso mesmo. Fica com a gente. Até o próximo
Podcast. Com vocês, não esquece, C3Dcast transforma vidas. Um beijo. Obrigada. Não é, meninas? Obrigada. Beijo. Próxima. Ai, obrigada. Ai, gente, foi bom, né? Maravilhoso. Foi um bate-papo, né? Maravilhosa. Nossa, Eu tenho não podia- certeza que vai transformar. Eu acho que eu não muitas podia vidas. cantar a música, sei lá, eu não sei. Porque a música, Claro que a música podia é linda, cantar. mas eu tô rouca também. Eu não Mas sei ia nem chorar, cantar. gente. Com Eu ia certeza chorar ia cantar. muito. Ela chorou falando, chorou cantando. Eu esqueci, como é que é? Eu esqueci a música. Como é que é? Quero profetizar um filho de tantas lágrimas não pode perecer. Um filho de tanto amor não pode se perder. Um filho da oração de uma mãe tem vitória em Deus. Então, assim, ele vindo, falei, nossa, é minha vitória. Com certeza. Vamos orar, que vai dar tudo certo. Senhor amado Deus querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer porque chegamos até aqui. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito na nossa vida. E queremos te pedir neste momento que o Senhor venha usar através da vida da Maíra, usar a boca, a história, usar a vida dela em relação aos nossos telespectadores, as pessoas que vão nos ouvir. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar aquela mãe que está desesperançosa, aquela mãe que acha que nada vai dar certo, que o Senhor venha usar a nossa vida para mostrar que há esperança e que há fé. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.